Olá, meus amigos, crianças, juniores, famílias que estão aí participando aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Geração Amarelinha, que é o Ministério Infanto-Juvenil da nossa amada e querida Primeira Igreja Batista de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, que bom saber que você está nos recebendo na sua casa, no carro, na rua, onde você estiver com uma tecnologia na mão, né? Pode ser um celular, um tablet, um notebook, um computador. O bom é saber que nesses tempos meio difíceis, esquisitos, mesmo através da tecnologia, nós estamos juntos e o amor de Deus está sempre ao seu alcance. Jesus está sempre de olho em você e em mim para cuidar das nossas vidas. Bem, toda quarta-feira você sabe também que nós temos as nossas oficinas de talentos. São elas: o balé das meninas, não é? O Aliança Kids, que é o hip hop, o break, a dança de rua em forma de adoração a Deus. Temos também, terceira oficina, a bandinha. A bandinha rítmica é maravilhosa. Ela trabalha os sons, os compassos, os ritmos, né? Temos também inglês missionário. Como é bom se aproximar de um idioma tão falado no mundo todo através da Bíblia. É muito legal. Temos também a oficina de artesanato, super criativa, que inspira a gente. E temos a sexta oficina, que é do Atos Kids. É a nossa oficina de teatro, que trabalha a interpretação. Gente, essas oficinas são maravilhosas. Mas você ia ficar sem nada às quartas-feiras? Claro que não! A Geração Amarelinha traz para você um seriado maravilhoso. Estamos reprisando alguns capítulos. Chama-se Biografia Missionária e são várias. Nesse seriado das biografias missionárias, às quartas-feiras nós trazemos um capítulo diferente para você. São histórias verdadeiras de homens e de mulheres que foram muito importantes na sua época, na sua geração, não é mesmo, detetive? Não só porque eles levaram o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que estavam ao alcance deles, e isso já seria maravilhoso e tremendo, mas eles também se preocuparam com a comunidade em que eles estavam ali vivendo, onde Deus colocou a vida deles trabalhando. Então, eles levantaram escolas, eles construíram hospitais. Gente, é uma obra muito linda. Eles trabalharam com famílias inteiras, trabalharam na tradução de Bíblias para diversos idiomas. Gente que usou a sua própria profissão
de médico, de advogado, de pedreiro, de escritor, ao serviço do Evangelho do Senhor Jesus. E a gente sabe, né? É isso que o Senhor Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida, porque nós somos missionários aonde estamos morando, aonde estamos estudando, vivendo. Deus quer nos usar. Então, que você, através da inspiração dessas vidas aqui, se deixe usar pelo Senhor Deus também, tá certo? Porque Ele te deu muitos dons e talentos. Deixa Ele te usar durante toda a sua vida e você vai ver como será maravilhoso viver o amor de Deus e levar esse amor a outras vidas também. Então, com vocês, o seriado da Geração Amarelinha, Biografias Missionárias, através, é claro, de todo o preparo da tia Jeane, que foi a personagem que entrou nessas histórias e do jeitinho dela trouxe a verdade dessas vidas para nós. Segue para você mais um capítulo nesta quarta-feira ou qualquer outro dia que você estiver vendo. No final, nós voltamos a nos ver, certinho? Olá, crianças! Eu tô aqui, olha, quietinha, olhando os pássaros, isso mesmo. Crianças, eu quero falar com vocês hoje sobre a importância da gente olhar, sabe? Olhar para as coisas de Deus, olhar para Deus, olhar para a gente. E eu vou falar para vocês de um homem que se converteu, um homem muito importante para nós, muito importante na nossa história, até hoje, né? Ele é importante e ele se converteu, crianças, com um versículo que falava sobre olhar. Eu vou contar já para vocês, mas fica aí. O versículo era assim, olha, olhai para mim. Olha isso, ele se converteu. Coisa de Deus, né? Bem, crianças, esse homem é Charles Spurgeon. O nome é complicado, mas ele também era chamado de Príncipe dos Pregadores. Ele nasceu na Inglaterra. A família dele, ela antes, né, dele nascer, veio fugindo da perseguição de Carlos II lá na Holanda. Na Holanda, o rei perseguia os cristãos, né? Aqueles que queriam ficar no evangelho puro, sabe? Só pela Bíblia, só pela fé, só pela graça. E eles foram corridos da Holanda, senão ia morrer mesmo. E foram para a Inglaterra. Na Inglaterra, Spurgeon nasceu, ele é inglês, isso mesmo. E aí, crianças, aconteceu que os pais dele estavam se localizando. Ele é o primeiro filho de 16 irmãos. Ele é o primogênito. Aí a família dele deixou ele um tempo na casa dos avós. Muito legal, né? E na casa dos avós, crianças, Spurgeon começou a aprender, a absorver coisas que serviriam para a vida dele toda, o ministério dele todo. Olha como é importante a gente ainda quando pequeno aprender sobre as coisas de Deus, né? Olha que coisa linda, muito importante. E aí, crianças, lá na casa dos avós, o avô dele era pastor. E ele ensinava, e Spurgeon lia com o seu avô, ainda bem pequenininho mesmo. Lia o Peregrino, lia a Bíblia, lia outros livros tão importantes para essa formação de vida que Spurgeon teve, né? Mas Spurgeon foi crescendo, foi morar com os pais. Quando ele tinha 15 anos, na época da adolescência, ele teve muitas dúvidas. O que é normal, crianças, é normal a gente ter dúvida a respeito de todas as coisas. Mas é importante tirar as dúvidas com as coisas de Deus, sabia? É muito importante. Em Deus. Crianças, então, ele tinha essas dúvidas. E ele não estava, sabe, ele ia para a igreja, ele achava que ia para ver se sentia alguma coisa de Deus. Ele pedia muito a Deus para falar com ele. Um dia, teve uma nevasca, sabe? Caiu uma neve, uma tempestade de neve. E ele não foi na igreja dele, porque não dava para sair. Ele ficou numa igrejinha pequenininha, lá perto da onde ele estava mesmo. E nem tinha pastor, porque o pastor não tinha conseguido chegar, né? O pastor não tinha conseguido chegar por causa da nevasca. E aí aconteceu que um senhorzinho,
uma pessoa lá da igreja mesmo se levantou, abriu a Bíblia e começou a ler. E no momento ele leu assim: olhai para mim e serei salvo. Olhai para mim e serei salvo. E ele só falava isso: olhai para mim e serei salvo. Olhai para mim. E aquilo foi entrando no coração e o Espírito Santo foi falando ao coração de Spurgeon, o jovem Spurgeon, com 15 anos de idade. E ele se converteu. Olha isso, crianças. Olhai para mim, olhai para Jesus, olhai para Jesus, olhai para Jesus. Crianças, Spurgeon se converteu e partiu então para entregar folhetos, para ensinar na IBD, na Escola Bíblica Dominical. Ele quis trabalhar, sabe? Ele já sabia muito a respeito da Bíblia. Lembra que ele tinha aprendido muito com o avô, com os avós? Tinha lido muito, tinha estudado muito, pois é. E ele começou e com 16 anos ele pregou seu primeiro sermão. E ele escrevia sermões e cada vez mais as igrejas que ele estava iam crescendo. E ele foi para uma igreja ainda muito maior, com 10 mil lugares, e ele pregava 8 vezes por semana, né? E sabe, muitas pregações todos os dias com pessoas se convertendo. Ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Mas não foi só isso não, crianças. Spurgeon também trabalhou com a causa social, associação para cuidar das viúvas sem que elas pagassem nada. Ele trabalhava, ele fazia os sermões, ele vendia os sermões dele escritos para publicação, ele arrecadava um dinheiro, conseguia cuidar das viúvas. Ele criou um orfanato maravilhoso para meninos, depois um outro orfanato para meninas, e aí o tempo foi passando, né? Spurgeon ainda era muito jovem, achou necessidade de fazer uma escola para pastores, missionários, ensinar a Bíblia. Tudo isso com o que ele ganhava fazendo os sermões. Olha que coisa, crianças. Deus abençoando. Onde Spurgeon colocava as mãos, ele era abençoado. E ele era um homem de muita oração. Muita oração. Às vezes as pessoas perguntavam para ele como é que ele entendia a Bíblia. Sabe o que ele dizia? Bem, às vezes, quando eu não entendo a palavra de Deus, eu oro. Eu sempre oro. Eu sempre oro para que Deus amoleça aquela palavra que eu não estou entendendo. E ela vem para dentro de mim com muita facilidade. Outro aprendizado que nós temos com Spurgeon, crianças. A Bíblia não é difícil. A Bíblia precisa ser lida, seguida de oração. Um dia ele foi pregar num centro, sabe, fantástico lá na Inglaterra. A igreja dele já estava com mais de 10 mil pessoas. Tinha 10 mil pessoas dentro da igreja, do salão, né? De um salão grandão. E mais 10 mil pessoas do lado de fora que iam ouvir Spurgeon. Mas olha, algumas pessoas eram inimigas de Spurgeon. Algumas pessoas eram inimigas e ainda são hoje, né, das coisas de Deus. E falaram, é um incêndio, e todo mundo começou a correr. E nesse momento Spurgeon falava, não há incêndio nenhum. Mas as pessoas correram e 7 pessoas morreram nesse dia. Spurgeon ficou muito triste, mas isso não abalou ele não. Ele continuou a caminhada, ficou doente também. Na época que teve cólera, ele ajudou na epidemia de cólera. Ele trabalhava, enterrava pessoas, orava com as pessoas. Foi um homem que trabalhou e serviu ao Senhor com a sua vida integralmente, com a sua família integralmente. Crianças, esse foi Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no século XIX, na Inglaterra e no mundo todo, até hoje no Brasil. E você? Nossa, gente, mais uma linda história, não é? Aí eu me sinto tão inspirada quando eu ouço essas histórias de novo, gente. Eu fico assim, querendo que Deus use a minha vida desse jeito. É isso que eu quero, para mim e para você, que Deus te use desse jeito.
Que a Bíblia seja algo que a gente tenha muita alegria de falar dela. Ah, e por falar em Bíblia, você não pode tirar férias da palavra de Deus, não é verdade? A Bíblia deve estar sempre do seu lado. Você tem lido a Bíblia? Tem tido aqueles momentos de oração com Deus? Não tire férias disso aí, porque Deus está muito perto de você. Jesus é o seu amigo sempre fiel. Esteja também sempre muito pertinho dele, tá certo? Então nós nos veremos no próximo domingo, meio-dia. E no mesmo domingo, às 8 horas da noite, nós temos 2, vídeos novos para você. Até lá, na próxima quarta a gente se vê de novo também. Deus abençoe a sua vida. Fique juntinho e firme com o Senhor Jesus. Beijão! Sempre é bom estar com você, sempre é bom estar com você, sempre é bom estar com você. Logo, logo nós vamos voltar. Sempre é bom estar com você, sempre é bom estar com você, sempre é bom estar com você. Logo, logo nós vamos voltar. Sempre é bom estar com você, sempre é bom estar com você. Sempre é bom estar com você. Logo, logo nós vamos voltar.